pessoal, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez, esse é meu canal do YouTube e eu vou gravar esse vídeo que é importante para a sua carreira, porque vai saber se você um dia não venha a ser convidado para prefaciar ou pós-faciar um livro. Vamos lá, vocês sabem que eu tenho experiência com organização de coletâneas. Esse aqui é o Visões Prospectivas do Direito, volume 2, o volume 3 já está encaminhado para a editora e algo que eu faço questão de colocar em todos os livros que eu lanço, seja de minha autoria ou seja organizado, é que exista prefácio e pós-fácio. Vamos lá, aqui, esse pós-fácio aqui eu amei, da professora Brenda. Vamos lá. Prefácio é aquilo que vem antes do livro. Tem o sumário. Eu coloco sempre o prefácio, tá? No sumário, que eu acho que fica bacana. Prefácio de fulano, pós-fácio de fulano. Eu não fazia isso não, mas eu achei que, poxa, isso aqui é um carinho a mais. Pense o seguinte, o lançamento de um livro é um momento de vitória. Você está tendo um avanço na sua carreira, os autores que estão na sua coletânea também. Que tal se essa vitória alcançar, além de você, organizador, e os autores, alcançar outros professores, no caso eu sou professora, né? Outros professores, amigos, para participarem desse livro, né? Chamar eles para participar escrevendo o seu prefácio ou pós-fácio. O prefácio e o pós-fácio vão aparecer, caso você tenha interesse, no seu currículo Lattes. Então, você que gosta de publicar, você que investe na sua carreira acadêmica, você também pode colocar o prefácio ou o pós-fácio que escreveu no seu currículo. Vamos lá. Eu vou falar a diferença e como você pode escolher quem vai escrever. Prefácio, como do latim, significa aquilo que vem antes. Ou seja, ele vem antes do início da obra em si. Não deve ser algo longo, para que o leitor não fique já de saco cheio quando pega o livro e já vê um prefácio de 3 páginas, 4. Não, isso é exagerado. Algo que eu sempre recomendo às pessoas que eu convido para prefácio e pós-fácio é que ele tem em torno de 2 páginas. O que ele não é? Ele não é você, por exemplo, resumir a obra. O prefácio não é um resumo da obra. Imagine só numa coletânea, que o caso é uma coletânea. O prefácio, ele não seria, o artigo da fulana fala sobre isso, o artigo da fulana sobre aquilo, o do fulano fala sobre isso. Não, o prefácio não é resumo. O prefácio é algo que antecede a obra e prepara o leitor para ter insights que ele não teria só de ler o livro. E nisso, você tem algumas opções do que colocar. Você pode falar, claro, sobre um pouco sobre a obra. Exemplos, a minha obra Covid-19 no Brasil, aspectos econômicos e jurídicos. A pessoa que fez o prefácio falou sobre a pandemia. Se o meu livro falar sobre artigos de pandemia, ela falou sobre a pandemia Covid-19, fez uma explicação sobre a obra, os objetivos da obra, em síntese. O que pode ter no prefácio? A contextualização da obra. Você pode falar sobre o autor da obra, o trabalho do autor da obra, quem é aquele autor. Você pode explicar os objetivos daquele livro, os fundamentos, o contexto, tudo que envolve aquele livro, que envolveu, como foi o empenho para preparar aquele livro. Nisso, o leitor, quando abrir, vai pensar, poxa, esse aqui foi organizado pela fulana, pelo fulano que fez isso. Exemplo, no meu caso, esse livro, Visões Prospectivas do Direito, volume 1, 2, 3, todos eles são escritos pelos meus mentorados, no âmbito da mentoria Arrase na elaboração do TCC. E nisso, as pessoas que eu convido para o prefácio geralmente falam o quê? Sobre o meu trabalho como mentora de TCC. Ou seja, eles falam sobre a importância da pesquisa científica, já que o meu trabalho, já que a coletânea que eu organizo, eu não sou autora, eu organizo a coletânea, é justamente para fazer com que meus alunos progridam no meio acadêmico. Nesse caso, a pessoa que faz o prefácio geralmente fala o contexto, a importância da pesquisa científica, que ela é um start na vida do aluno e não necessariamente o fim de uma trajetória na faculdade.
Eles falam sobre a minha trajetória como professora coordenadora de TCC de uma instituição particular, como foi o caso da Estácio, quando eu era coordenadora de TCC. Fala sobre o meu trabalho como mentora. Enfim, é isso que eles falam. Logo, ele deve ter em torno de 2 páginas, não precisa ter 3, fica cansativo. 1, 2 páginas está suficiente. Uma recomendação, prefácio de meia página não é bacana. Eu particularmente acho que dá uma impressão de que a pessoa está com muita preguiça. Poxa, ela foi convidada para fazer um prefácio, um pós-fácio, a pessoa pega e faz só meia página, sei lá, eu acho que dá uma impressão de desprestígio. Agora, o pós-fácil. O pós-fácil vem ao final. Ele não tem nada a agregar à leitura do livro, porque ele vem no final. Ou seja, a pessoa, do prefácio, a pessoa fala sobre o contexto, que a pessoa, o que inspirou aquela obra, como foi o trabalho de elaboração, o que aquele escritor, aquele organizador faz, ou seja, já prepara o leitor para o que ele vai ver. Enquanto que o pós-fácil vem depois, logo após as referências finais, e nisso ele vai meio que dar um conselho, uma despedida. Exemplo, tendo em vista que o livro que vocês leram abordou artigos científicos escritos por alunos no âmbito do trabalho de conclusão de curso, fica a sugestão de que vocês se empenhem, que os alunos, que você estudante se empenhe na época do TCC, porque você pode vir a se tornar um escritor, ou seja, ele vem depois. Tem gente que prefere ter prefácio ou ter pós-fácil. Eu sempre opto pelos 2. Eu quero que o lançamento de um livro meu seja um carinho também para os meus amigos professores. Eu já fiz prefácio do livro Temas Contemporâneos para TCC, da professora Ana Cristina Pinheiro. Eu já fiz o prefácio. Ela, inclusive, fez o prefácio da minha coletânea de Covid-19. E agora, gente, eu vou falar com vocês sobre como escolher bem a pessoa do seu prefácio ou pós-fácil. Eu poderia pegar e te falar, eu vou dar digamos, a receita do que as pessoas em geral dão, e eu vou dar a receita que eu dou. Por quê? Porque talvez você vai escolher o que é melhor para ti. O que normalmente falam, você deve escolher para fazer o prefácio do seu livro algum professor de programa de pós-graduação, de PPGD, mestrado, doutorado, porque é uma forma de você vir a se aproximar. É verdade. Por outro lado, eu também vejo que esses professores estão um pouco se lixando para você que está fazendo uma coletânea. Alguém que fez, uma pessoa que eu fiz quando eu lancei a coletânea Temas Contemporâneos de Direito Internacional, foi um grande autor da área, que é o Valério Mazzuoli. O Valério Mazzuoli, ele é de fato um professor de PPGD, mas eu não escolhi ele por isso. Eu escolhi porque os livros do Mazzuoli mudaram minha vida. Eu fiz pós-graduação em Direito Internacional, meu doutorado foi na área de Direito Internacional, eu comecei a minha carreira com Direito Internacional na pós-graduação à distância, e eu passei no concurso público para o UFRJ em 2019, justamente de Direito Internacional, porque, gente, o aprendizado que eu extraí do livro do Valério Mazzuoli foi muito. Nisso foi uma forma de retribuir o tanto que ele fez por mim por meio dos seus livros. E ele fez o prefácio tão rapidamente, mesmo ele sendo uma estrela, porque ele é uma estrela, e mesmo ele sendo um cara tão incrível, ele fez o prefácio rapidamente. Outro ponto interessante, vamos lá, você pode escolher um professor de PPGD. Isso pode vir a te aproximar desse professor, ele vai ver que você tem aptidão acadêmica, etc. Isso aí é no mundo ideal, tá? Mas não é porque isso não existe com frequência que não exista por completo, tá? Ou seja, tem professor de PPGD que vai te admirar, se admirar do seu trabalho. Agora, como eu escolho? Eu vou te falar com sinceridade, eu escolho na amizade. E você quer saber? Eu não me arrependo. Uma vez, quando eu escolhi uma das professoras para fazer o prefácio do meu livro, uma outra professora, que também já prefaciou o livro meu, que eu gosto muito dela. E, gente, eu uso essa hora do toma lá da cá. Eu pago dívida de gratidão, de certa forma, com isso. Quem eu já chamei? Uma pessoa que me convidou no passado para participar da banca de doutorado dela. Eu tive na banca de doutorado dela. Na hora de fazer o prefácio, eu pensei nela. Eu tive um professor que me convidou para fazer uma palestra numa faculdade. Eu convidei esse professor de volta.
No Visões Perspectivas do Direito 1, eu convidei 2 professoras que me ajudaram intensamente em bancas de trabalho de conclusão de curso. E quando eu fui demitida, elas não ficaram com medo de continuarem minhas amigas. Então eu chamei elas. No Visões 2, foi a professora que me convidou para a tese de doutorado, e uma outra professora também que sempre esteve do meu lado, fez live comigo. Ela fez muita banca de TCC comigo. Gente, se tem uma coisa que eu sou, é grata. Sou muito grata. Eu sei cumprir minhas dívidas de gratidão. Enfim, e nesse caso eu chamo assim. E você quer saber? E aí, gente, olha só. Quando eu convidei uma professora no passado, que eu chamei por amizade, ela tinha obras, lançava sempre obras, e pela seguinte: Simone, você não gostaria de ser chamada um professor do PPGD para poder fazer o prefácio da obra? Eu falei, não. Primeiro que eles vão cagar e andar, vão um pouco se lixar, eles não vão me valorizar. E sabe o que aconteceu? Eu chamei uma pessoa que no futuro me chamou para prefaciar a obra dela. Ou seja, gente, não se iludam tendo olho grande com gente de programa de pós-graduação, não, a menos que você tenha amizade com eles, apenas se eles de fato fizeram algo por você. E aí, claro, gente, eu acho que dívida de gratidão tá aí para ser paga. Então, gente, uma sugestão para você que foi convidada a prefaciar e pós-faciar: não demore muito, cumpra o prazo. Por quê? Porque a editora também tem o prazo para fazer o trabalho, né, de elaboração do livro. E quando você recebe esse convite, você pode ficar super grato, super feliz, mas se você não cumpre o prazo, você sem querer vai estar prejudicando tanto o autor quanto os coautores, né, que estão naquela obra organizada. E se você for convidado, fique muito honrado. Pode ter certeza que quem te convidou admira o seu trabalho e acredita também que você tem muito a contribuir para o futuro leitor daquela obra. Você gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal. Eu acredito que ele ajudou a você ter uma boa luz sobre prefácio e pós-fácio. E qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Se inscreva no meu canal, por favor, que eu ainda sonho em chegar a 10 mil inscritos. Um grande beijo!